queria que você falasse um pouquinho sobre expiação, resgate e prova. Quer entender um pouquinho sobre isso, Jorge? No livro Céu e o Inferno, no capítulo 7º, existe o Código Penal da Vida Futura, aonde Kardec estabelece em 33 artigos como que se dá o processo de resgate, culpa, reparação de tudo que acontece conosco nesse fenômeno do crescimento espiritual. E lá Kardec diz que o processo de recuperação do espírito passa por 3 fases. Arrependimento, a primeira, expiação, a segunda, reparação, a terceira. Arrependimento é o quê? Perceber que fez errado e não querer mais repetir a falta. Esse é o primeiro. Se não houver arrependimento, não tem sentido você expiar. Porque você colocar uma pessoa para expiar sem ter se arrependido é querer que a pessoa falhe. Porque se eu sou uma pessoa que sou agressiva, sou violenta, não aceito o desaforo que eu já quero agredir, digo, você errou, então eu vou colocar você de novo na prova. Não ponha, porque eu vou cair. É quantas vezes me colocar, eu vou fazer besteira. Eu preciso de um tempo para que eu me refaça. É por isso que a gente fica no plano espiritual um tempo, para que o espírito mature seus conceitos e diga depois, cara, eu errei. Eu não podia ser assim, olha. Eu não podia ter sido tão violento. Eu preciso mudar meu coração e ser um pouco mais doce. Puxa, o que eu fiz foi horrível, eu preciso ser diferente. Opa, o Espírito já abriu espaço para que ele consiga reencontrar sua prova. Quando a gente já passou por isso, que a gente já errou e já se arrependeu do que fez, está na hora de vir para a segunda etapa. A segunda etapa é a expiação, que é o reencontro nosso com a experiência que a gente falhou. As experiências que nós falhamos têm uma tendência danada de voltar. E aí os espíritos retornam para viverem as experiências nas quais eles fracassaram. Você foi uma péssima mãe? Foi. Vai ser mãe de novo. Você foi um péssimo filho? Fui. Então, vamos ver o que pode ser feito. Ele pode nascer numa família com os mesmos pais para tentar acertar, ou pode nascer com pais diferentes. Pode perder a concessão de ter pais, pode ter uma família desestruturada. Tem várias consequências. Ele pode renascer para trabalhar como conselheiro tutelar, para ele poder ver como é que se faz para cuidar de famílias. Ele pode nascer e ser da área da vara da infância, atuar nessa vara para poder ver como é que as coisas funcionam. Pode ser juiz da vara de infância. Meu Deus, existe um mar de possibilidades. Tudo isso são as expiações, são as formas com as quais Deus direciona as nossas vidas para a gente encontrar as provas nas quais nós falhamos para que a gente acerte da segunda vez. Só que expiar não é suficiente, porque o espírito pode expiar e não crescer, porque ele espia reclamando, droga, miserável, queria ser tão rico, fui nascer pobre, eu vou roubar porque eu não aceito, eu sou feio, não quero ser feio. E aí as pessoas começam a viver conflitos muito profundos porque não aceitam a expiação que tem. Não aceita porque é feio, não aceita porque não tem ninguém, não aceita porque é pobre, não aceita porque não é famoso. Não aceita porque não aceita nada, não aceita a família. Eu odeio meu pai, eu odeio minha mãe, odeio meus irmãos, não gosto do meu corpo, meu nariz é torto, meu olho é feio, minha orelha é grande. Então, as pessoas estão sempre rejeitando a sua realidade. Então, você passa pela expiação e não cresce com ela. O objetivo de Deus não é a expiação é caminho. O objetivo é o que vai acontecer depois da expiação, que é a reparação, que é eu me colocar de pé, eu ser capaz de corrigir o que eu fiz de errado, eu refazer os meus conceitos, eu parar de fazer a coisa errada que eu fazia, eu me levantar diante da lei. Se eu conseguir fazer isso na minha própria existência que eu tenho hoje, eu não precisarei nem amanhã. Não preciso de amanhã, porque eu já estou resolvido. Eu posso aproveitar o tempo de agora. É uma ilusão de dizer assim, não, vai ter que esperar a próxima encarnação para resolver isso aí. Resolve agora. Tem muita coisa que dá para resolver agora. Se dá para resolver agora, resolve, avança. Então, nesse sentido, são 3 as etapas. Primeiro, tem que se arrepender. Segundo, tem que encontrar a experiência para saber se você se sai bem.
Mas tem que se sair bem. Se não sair bem, vai espiar, vai passar 500, 1000 anos espiando sem avançar. Precisa, ao espiar, reparar, que é realmente resolver a questão. Usar da experiência da expiação para se resolver, se reconciliar, se colocar de pé diante da lei de Deus e cumprir com aquilo que a lei desejava que nós fizéssemos. Então, por aí talvez a gente encontre uma forma de esclarecer aquilo que você procura. Mas se não estiver ficado claro, procure o capítulo 7º da primeira parte do livro O Céu e o Inferno e leia o Código Penal da Vida Futura.